É que todo final do ano você tem que fazer o check-up anual. Aí você chega lá e tem essa coisa toda de abrir a perna, o negócio gelado que entra, especula, você bisbilhota, o tal do como é que esqueci o nome? Olha, nevoeiro mental, gente, o especo. Olha, eu, como sempre tive acesso à medicina privada, ao contrário da maior parte da população brasileira, eu vou no ginecologista desde menina, antes de perder a virgindade, que era, se falava, né? Era um tabu ainda, perder ou não a virgindade. 1979. Então, eu vou no ginecologista desde menina, antes de perder a virgindade, até agora na menopausa, quando a gente perde tudo. Como os homens são assintomáticos, eles passam os perrengues pra gente e a gente que lute. Porque você já ouviu um cara dizer que foi no andrologista, que seria o equivalente ao ginecologista? Não, nunca. A história do pai da ginecologia moderna, o James Marion Sims, que ele que inventou o espéculo, esse negócio gelado que entra dentro da gente e bisbilhota tudo. Como ele fez experiências não éticas, não autorizadas e racistas em mulheres pretas escravas, ele teve a sua estátua derrubada no Central Park há mais ou menos uns 5 anos atrás. Mas enfim, eu quero falar que eu todo ano faço o check-up anual, né? Pra ver se tá tudo certo lá com a vulva, com a vagina, mioma, isso, como é que chama? O ultrassom vaginal, transvaginal, negócio da barriga, colposcopia e essas pesquisas de secreção vaginal para ver se tem clamídia, HPV, tricomonas, ureaplasma, muitas possibilidades, né, gente? E eu sou de uma época em que as pessoas não se cuidavam, quase não se usava camisinha, então era perrengue sempre. Bom, o maior perrengue é você ter uma gravidez indesejada, né? Mas não, tô falando dessas outras coisas que são tão graves, talvez quanto, né? Bom, mas enfim, não era esse que eu ia falar, gente. Eu ia falar que o negócio da... Ah, sim, que aí por que você faz os exames, né? Por N questões, a prevenção do câncer do colo do útero. Na minha época não tinha a vacina que tem hoje, que as meninas podem tomar. Até, eu não sei direito, gente, até 13, 14 anos de idade, pesquisa aí. Mas, por favor, vacinem suas filhas e os meninos também. Além de, claro, todas as prevenções, usar camisinha, explicar tudo, como é que funciona, como é que não funciona. Porque eu sou de uma época que minha mãe não falava nada disso comigo. E você não tinha internet para acessar. Enfim, eu não sabia que aquilo era aquilo, que aquilo outro era aquilo outro, que isso podia, que isso não podia. Bom, mas passou. Tudo isso para dizer que eu brinco, né? Que quando você vai fazer esses exames, tem uns questionários protocolares que eu me mato de rir. Eu cheguei, né, a mulher, ela perguntou, por que você tá fazendo exame? Eu quase falei, porque eu tenho um bucetímetro rodado, meu amor. Porque graças às mulheres que 1.500 foram queimadas nas fogueiras, passando pelas sufragistas que batalharam pelo voto, depois pelas hippies, que batalharam nos anos 60, queimando sutiãs pela nossa liberdade sexual, agora as jovens verdes batalhando pelo aborto, e nos anos 60, Margaret Sanger, cujo sonho era criar um planejamento familiar que fizesse com que as mulheres saíssem da miséria ou simplesmente saíssem por aí dando só por prazer. E ela, com 70 e poucos anos, com mais umas 3 pessoas, inventou a pílula anticoncepcional, que pra mim é mais revolucionária do que aquelas pisadinhas que o homem deu à lua em 1969, antes de estudar a anatomia do clítoris clitóris, que já tinha sido descoberto por Colombo, não da América, mas um outro, que ficou pasmo quando ele descobriu que o clítoris clitóris era um órgão que nunca envelhece e cuja única função é dar prazer. Bom, podemos falar muita coisa sobre isso, mas não é esse o assunto de novo. Estou fugindo do assunto. É que todo final do ano você tem que fazer o check-up anual. Aí você chega lá e tem essa coisa toda de abrir a perna, o negócio gelado que entra, especula, você bisbilhota, o tal do como é que esqueci o nome? Olha, nevoeiro mental, gente, o espéculo. Aí tem um questionário que você tem que responder. Aí a mulher te pergunta assim... Já falei, né? Por que você tá? Já falei o negócio do... Aí a outra pergunta é... Ela perguntou assim, você tá grávida? Eu falei, não, meu amor, eu tenho 62 anos e eu não sou a Cláudia Raia, então não tem a menor condição de eu estar grávida. Até porque quando eu quis estar, eu descobri que eu não podia, fiz fertilizações in vitro, mas isso também é outro assunto. Aí o negócio Aí ela pergunta assim, você é virgem? Eu tô virgem, assim, há 4 dias, né? Porque você tem que... Meu marido tá viajando... Porque se ele tivesse aqui, eu não estava abrindo as pernas para a senhora, eu estava abrindo as pernas para ele. Porque, na verdade, para você fazer esses exames, o perrengue é que você tem que ficar sem
ter relação sexual. Você tem que estar com... O negócio lá parece que para um tipo é 48 horas, livre de creme, livre de transgênicos, livre de glúten, livre de... Não, tô brincando, livre de porra, né? Zero porra. Era isso que eu queria dizer. E outros exames são mais 4 dias. Enfim, mas são as perguntas protocolares que você tem que fazer no exame. E era isso, gente. Tá quente pra caramba. Então, façam seus exames, porque quando a gente descobre as coisas cedo, dá tempo de resolver, né? Não deixa alguma coisa que você tenha lá aumentar, escalar e você se fuder no mau sentido.